entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 8h46, de volta com Folha no Ar especial, com a primeira rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campos, hoje recebendo o candidato Beethoven, do PSDB, e foi feita uma pergunta no bloco anterior pelo jornalista Arnaldo Neto a você, Beethoven, sobre a indisponibilidade do seu plano de governo no site do TSE. Você sabe explicar por que não está disponível ainda? Não foi enviado, já foi enviado por nós. Vou até pedir ao nosso jurídico para verificar alguma inconsistência no sistema. Enfim, não sei. Você quer fazer uma pergunta? Não, começo eu. Posso começar? Vamos falar sobre saúde, então, Beethoven, que é um assunto sempre recorrente, a gente sempre fala, é calcanhar de Aquiles em qualquer gestão, seja ela estadual, em qualquer esfera, em qualquer gestão. E lá no começo você falou sobre a questão das UBSs, você citava a questão das UBSs, que a maioria está fechada. Realmente a maioria hoje está fechada, sim, né? A gente até fez uma matéria recente falando sobre algumas que reabriram recentemente. Mas antes disso, o José Roberto Crespo, então presidente do sindicato, ex-presidente do Sindicato dos Médicos, ele falava, por exemplo, em que nós tínhamos muitos aparelhos de saúde, muitas UBSs, muitos prédios, mas que elas não atendiam efetivamente e poderia reduzir isso, formando-se um cinturão de saúde para evitar aí a lotação dos hospitais, do HGG, até mesmo do São José, e que não é um hospital, mas é uma referência, e do Hospital Geral de Guarulhos. Como que você vê essa estratégia para a saúde de Campos? Dá para diminuir os aparelhos e aumentar a efetividade do atendimento? Tem que se ampliar os aparelhos? Como que você pretende gerir essa área da saúde? Arnaldo, no nosso governo, a administração da saúde é prioridade, será prioridade. A partir de 1º de janeiro total. Tanto por isso, no nosso partido, meu partido, PSDB, ele escolheu uma médica especialista em saúde pública, ela é geriatra, a doutora Carla Valesca, para me ajudar a administrar a área de saúde. Então, isso já vai de uma concepção ideológica e prática do que o nosso partido quer fazer durante o mandato. E aí a gente partindo para a técnica. O que se diz nos manuais, o que dizem os manuais de administração, de gestão de saúde pública? A cada 10 atendimentos na área de saúde, você tem que fazer 8 na atenção básica, na saúde básica. Ou seja, 10 pessoas que precisam de qualquer tipo de atendimento, você faz na saúde básica, nos famosos postos de saúde, unidades de saúde. O que está acontecendo em Campos? Como a maioria, todos os postos estão fechados, teve mês que todos os postos ficaram fechados. Ou ele pode estar até com a porta aberta, mas não tem médico, não tem enfermeiro, ou não tem remédio, o que acontece? Essas pessoas correm para os hospitais. Então, a demanda que era para vir para os nossos grandes hospitais, principalmente os grandes hospitais municipais, que são Ferreira Machado e HGG, ao invés de receber uma pessoa em cada hospital, nós estamos recebendo 5 em cada hospital. A demanda veio toda para os grandes hospitais, porque a pessoa vai ao posto de saúde, está fechado, ela diz o seguinte: o Ferreira Machado está aberto. Ela corre para o Ferreira Machado, ela corre para o HGG. Tanto que a causa de mortes nesses hospitais, que muita gente, morre muita gente no HGG, no Ferreira, porque é acidente, sobretudo Ferreira, que é o nosso hospital de emergência. Aí você começa a olhar o obituário, e a gente viu esses números, quase 90% das mortes é de causa clínica. Ou seja, as pessoas estão sem atendimento da rede básica de saúde, dos programas de saúde que não funcionam, e aí quando a pessoa já está muito doente, a família leva para o hospital, ela fica internada
nas enfermarias, superlotando as enfermarias com um custo muito maior, porque você tratar um paciente custa X em casa, dando a medicação correta, fazendo os exames. Quando você leva esse paciente para o hospital, ele pode gastar 10, 20, 30 vezes o custo. Então foi isso que aconteceu, essa desorganização da nossa rede de saúde, fechando os postos e jogando todo mundo para os hospitais. Esse é o principal problema da superlotação. Quando você fala, Arnaldo, do doutor Roberto Crespo, que ele fala sobre a quantidade de prédios de unidades de saúde que nós temos, a gente pedimos a médicos especialistas em gestão de saúde pública que pegassem todas as diretrizes do Ministério da Saúde, então uma análise exclusivamente técnica, e o que eles nos disseram? Campos, pela sua população, porque é uma equação que é feita, a quantidade populacional e a distância que a pessoa tem que se deslocar da onde ela mora até o local onde ela vai receber o primeiro tratamento de saúde. Campos deveria ter 47 unidades de saúde em pleno funcionamento, com médico 24 horas. Agora, sem esquecer, médico, enfermeiro, farmacêutico, remédios e toda a estrutura necessária. Então, o número que atende o município de Campos é o de 47 unidades de saúde bem distribuídas por todo o município. Para, por exemplo, evitar uma pessoa sair de Santo Eduardo, que está a 80 quilômetros do centro de Campos, lá na divisa com o Espírito Santo, a ter que rodar 80 quilômetros para pedir socorro aqui no centro da cidade. E o que está acontecendo é que o pessoal daquela região está superlotando agora o hospital, os postos de saúde Bom Jesus, porque é mais próximo conseguir atendimento de saúde e pedir socorro na cidade vizinha. Então, nós precisamos ter pelo menos 47 unidades de saúde funcionando, distribuídas com muita estratégia por todo o município. Então, isso aí a gente está falando de números que você nos perguntou. No início lá, eu disse que, em termos de insumos, a cada 10 medicamentos, 10 procedimentos que são solicitados pelos médicos ou por toda a rede de saúde, a prefeitura só está suprindo entre 17% a 18%. A gente precisa corrigir essa distorção, aumentar esse fornecimento muito rapidamente. Por quê? Fornecendo os insumos, as necessidades, o remédio, nesses postos de saúde, nessas unidades de saúde, é que você trata o paciente ali. Então, é a saúde básica que vai resolver o problema de superlotação nos nossos hospitais. E aí, para a gente encerrar esse raciocínio macro, Campos deveria ter, segundo o Ministério da Saúde, 127 equipes de estratégia de saúde da família, o antigo Programa de Saúde da Família. Campos só tem 22. Olha o número. Deveríamos ter 127, nós só temos 22 equipes completas. E mesmo assim sem estrutura. Então a nossa população está sem atendimento, está adoecendo e vem superlotar os hospitais como último recurso. Então a gente já diagnosticou, fez o diagnóstico e agora é reverter esse quadro. Por exemplo, ao invés de concentrarmos todos os médicos nos grandes hospitais, que os nossos quadros na área de saúde, Arnaldo, a gente fez um levantamento tanto da Secretaria Municipal de Saúde quanto da Fundação Municipal de Saúde, são suficientes para atender toda a nossa rede. Foi isso que nós vimos, com critérios. Isso não é o Beethoven que está falando, foram os especialistas. Olha, a quantidade de concursados que temos, a quantidade de médicos, enfermeiros, temos algumas especialidades que estão faltando e muito, psiquiatria, farmacêutico. Enfim, a gente precisa readequar esses números
Mas, em linhas gerais, a gente já consegue fazer a primeira fase de colocarmos a saúde para voltar a funcionar. Agora tem que descentralizar, levar o atendimento para a ponta para evitar a população adoecer e recorrer ao hospital. Mas aqui, eu tava sem conseguir ver comentário, esse Facebook novo, estava apanhando, mas agora consegui voltar a visualizar. Tem vários comentários aqui gerados. Pedro Brandão Soares, que lá desde o início questionou aí esse número que Beethoven vendeu de 9 mil, que atribuiu a um vereador com que ele teria conversado, número de 9 mil reais. Tem a Rosane Santos aqui, que pede voto para outro candidato, então, enfim, tem de tudo aqui. Mas o Walter Silva Júnior, chargista, ex-candidato a prefeito de Campos pelo PV, faz uma pergunta aqui que eu acho relevante. Bom dia, Beethoven, qual é a sua proposta de mobilidade urbana para a cidade? Podemos entrar na parte de transporte, Luiz? Mobilidade urbana com transporte, esse assunto geral? Podemos? Sim, tem muitas variantes, mas podemos sim. Ok, Luiz, obrigado. Simplesmente esse modelo de transporte que está aí não funciona. Está provado que não funciona nem vai funcionar, porque colocar um sistema tronco-alimentador é muito mais complexo do que se imagina. Fazer o transporte de Curitiba funcionar em Campos, e aí eu conversei com uma pessoa da equipe do Jaime Lerner, há um tempo atrás, ele me disse o seguinte: nós levamos entre 30 anos, mais ou menos, para colocar esse sistema para funcionar. Em virtude das variáveis que existem, é muito complicado. Começamos por setores. Simplesmente pegar uma cidade gigantesca que de ponta a ponta, de Santo Eduardo a Serrinha, tem 123 quilômetros, né? Nós temos entre bairros, localidades e distritos quase 250, e para se fazer um sistema complexo desse jeito. Então estava na cara que não ia funcionar, como não funciona. O que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro de 2021? Reorganizar as linhas. Você vai voltar, eleitor, a fazer o transporte ponto a ponto. O que é isso? O pessoal aí de Custodópolis, o pessoal de Santa Rosa, por exemplo, Santa Rosa, qual é a linha? Santa Rosa HGG Centro, na van ou no ônibus, direto. Você vai subir no seu bairro, fazer poucas paradas e vai descer direto no centro da cidade, ou no Terminal Central, ou na rodoviária Roberto Silveira, ou próximo ao Camelódromo. Porque, inclusive, um dos nossos problemas econômicos e da falta de empregos é que as pessoas não estão conseguindo chegar. Eu conheço várias domésticas que moram no interior e trabalham para famílias de classe média na Pilinca e perderam o emprego, chegavam 10 horas da manhã no trabalho. Hoje, de Santo Eduardo para Campos, você leva 3 horas, o mesmo tempo de Campos para Niterói. Hoje, de Serrinha para o centro de Campos, quando tem ônibus, e me parece que a empresa que lá estava parou de rodar, você leva 2 horas, 2 horas e meia. Isso é inconcebível. O transporte moderno, ele muito maior do que certas maluquices que são feitas aí, é o transporte ponto a ponto. É você pegar simplesmente uma van no teu bairro e soltar no ponto final. É isso que nós vamos fazer sem baldeação, você ter que descer ali ou aqui. Então, transporte expresso ponto a ponto. Número 2, o Corujão. Alguns economistas fizeram as contas para a gente que entre empregos formais e informais, Campos tem 6 mil profissionais da área da saúde, da área de vigilância, da área de alimentação, que precisam do transporte noturno, aquele que começa ali por volta de 10, 11 horas da noite e vai até 5, 6 horas da manhã. Campos já teve o serviço do Corujão, hoje não tem mais. Vamos voltar em linhas estratégicas nas principais para a gente ajudar a reaquecer a economia. Transporte também faz geração de emprego, reaquece a economia. Então, em linhas gerais, transporte expresso, ponto a ponto, as pessoas pegando nos distritos e nos bairros, descendo no centro de Campos, ou interbairros, de um bairro para o outro direto, e o transporte Corujão.
Essas são as principais medidas que a gente vai tomar logo na primeira semana, porque é uma reorganização de mapa. Olha, você vai sair daqui e vir para cá, você vai fazer esse trajeto. Então, uma organização de uma semana que a gente faz e vamos monitorar para fazer as readequações necessárias. Me perguntam muito sobre passagem, o que é possível. É possível a gente fazer um cálculo que seja justo, primeiramente para o contribuinte, que as pessoas estão penando com a falta de transporte, mas também com pouco dinheiro no bolso para pagar a passagem. Agora, as empresas de ônibus quebraram pela falta de um preço justo, da complementação de passagem, então vai ter que ser uma conta difícil, mas terá que ser feita, priorizando o usuário, e também não podemos deixar as empresas e as vans quebrarem, porque ambos, um depende do outro. Vitor, são 9h02. A gente tem que acabar 9h15 e vou pedir, tentar a gente ser um pouco mais conciso para poder falar de mais assuntos, que a gente está chegando no final do programa. Especificamente, você falou agora sobre transporte, falou sobre passagem, enfim, programas sociais. Você acha possível retomar passagem social e cheque cidadão, por exemplo? Impossível. Pelo caixa da prefeitura, Luiz, que a gente deve encontrar aí a partir de janeiro, a prioridade é saúde, pagar os funcionários, os funcionários da prefeitura em dia, aposentados e pensionistas. Vamos ter que parar o resto. Nos primeiros 30 e 60 dias vai ter que ser isso. Pagar os funcionários, comprar o que tiver de ser comprado para a saúde, operação de guerra para salvar as pessoas. Então não vamos ter um único centavo em caixa para a gente voltar a esses programas sociais. E a médio e longo prazo, eu acho que o que é possível é a gente retomar, por exemplo, o restaurante popular. Quem tem fome tem pressa, e eu acredito muito na parceria com os grandes atacadistas do município. Também acredito nas linhas de financiamento que o próprio Ministério da Agricultura tem para aquisição de alimentos produzidos pelos produtores rurais locais. Então, a gente conseguindo amarrar isso muito bem, é muito possível, sim, a volta do restaurante popular, porque ele se faz extremamente necessário. Pelo menos um restaurante popular bem localizado numa região central de Campos. Aí pode ser aonde era, pode ser no centro da cidade, ou pode ser em Guarulhos, pela necessidade social que também temos naquela região. Enfim, pelo menos um restaurante popular, sim. Mas voltar com esses outros programas sociais é matematicamente impossível. Nesse painel que a Folha fez, vários participantes afirmaram que é para ter cuidado com solução mágica, e se algum candidato propuser, ele está mentindo, né? O claro, que é popularmente configurado como estelionato eleitoral. Concordo. Com a situação financeira, passagem social e cheque cidadão, você acha que é impossível, pelo menos a médio prazo, né? Com certeza. Impossível. Impossível. Agora, falar um pouquinho também sobre a questão de educação, Beethoven. Você com certeza acompanhou. O campus ficou sem nota no IDEB aí por uma falha no envio de informações. Eu saber de você, como você avalia o sistema de educação em campus, e um ponto que é visto como positivo, que é o CMEI, o ensino integral, se você acha viável manter e ampliar num possível governo seu. Arnaldo, nós temos uma excelente equipe na área de educação, professores muito dedicados e muito bem qualificados também. Muitos deles formados na nossa Faculdade de Filosofia de Campos, muitos formados na UENF, muitos formados na UF. Então, a nossa equipe é excelente. Agora, o que eles reclamam muito, eu fiz uma pesquisa, eu pessoalmente conheço muitos professores e professoras, eles disseram o seguinte: Beethoven, a gente fica 30, 20, 35, 40 anos na sala de aula
e simplesmente a gente não tem um único curso de atualização profissional, de reciclagem. Não acontecem esses cursos, não são promovidos esses cursos para a gente. Então, os salários estão defasados, sim. A gente vê a necessidade do aumento de salário até para a nossa subsistência, mas, por favor, não se esqueça da nossa atualização profissional. E aí, pensando nisso, Arnaldo, a gente formatou um projeto de parcerias com a UENF, o IFE e a UF, convidar essas universidades para abrirem suas salas de aula para a gente treinar as nossas equipes, do professor ao auxiliar de turma até a merendeira, porque quando ela está na escola, ela não está fazendo comida, ela está fazendo educação, né? Muito mais amplo do que isso. Então, a gente vai dar foco, num primeiro momento, do que é possível ser feito, que todos os funcionários da prefeitura estão há anos sem reposição salarial. Mas, num primeiro momento, a gente pode amenizar, tampar esses buracos, resolver alguns problemas, dando cursos de atualização profissional, pós-graduação, em parcerias com essas universidades. Quanto ao ensino integral, ele é ideal. Eu estudei o meu segundo grau na antiga Escola Técnica Federal de Campos, que hoje virou Cefet, depois IFE. Eu estudava de manhã e de tarde, e à noite ainda fazia aulas complementares de laboratório. Então, eu acredito nisso, nesse modelo de ensino. Agora, o ensino integral não basta você jogar a criança no segundo horário na escola. Você precisa ter os profissionais para as atividades, enfim. Ao que, no primeiro momento, a prefeitura não terá condição financeira de fazer isso. Mas eu acredito que a partir do segundo para terceiro ano de governo, aí a gente já consiga acelerar o aumento do número das escolas que tem esse tipo de enquadramento em campus, o segundo turno. Se me permitem, só fazer uma pergunta pegando uma carona no assunto que o Arnaldo levantou, a educação, você falou da capacidade da sua equipe ser muito boa. O que vocês prepararam para enfrentar esse prejuízo que a pandemia causou na educação esse ano? Porque não dá, naturalmente, para chegar no dia 1º de janeiro e você ver como é que está a situação para planejar. Naturalmente, preciso que se tenha esse plano antes. Como é que está isso, Beethoven? O que nós preparamos foi o seguinte: ano que vem, eu acho que isso vai perdurar por 2 anos. A nossa projeção é que serão 2 anos assim. Nós vamos ter que fazer anos 2 em 1. O que é isso? A criança ela vai ter a grade normal e a complementação daquilo que ficou para trás do ano anterior. Esse é um modelo que a maior parte do país está adotando. Vários municípios de ponta a ponta, de norte a sul do Brasil, está adotando, já projetando o ano que vem. E que nós acreditamos que seja o correto. Por isso, aulas de reforço permanente com os alunos, e isso tem reverberado, tem sido muito bem aceito pelas equipes de educação, com quem eu conversei. Disseram: Beethoven, o caminho é esse mesmo. Não é jogar a matéria simplesmente, é a sala de aula e aulas de reforço extra para os alunos, para as matérias que ficaram para trás e para as necessidades que o aluno apresente no ano 2021-2022. Reforço escolar. Anos 2 e 1. Um barulhão aqui na minha rua, fui ver o que era. Esse barulho foi aqui. Enfim, Beethoven, são 9h10, estamos chegando no final. Falamos sobre saúde, sobre educação, transporte. Acho que qualquer pesquisa Qualy vai revelar também que um dos principais pleitos do povo campista, acho que é geral do Brasil todo, é segurança. Claro. E o município pode atuar em segurança através, né, da Guarda Civil Municipal. Como é que você pretende trabalhar, uma vez eleito, a segurança em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil? E se você é favorável à proposta de armar a Guarda Civil Municipal?
Aloysio, com certeza eu sou favorável a armar a nossa guarda, até porque eles podem ajudar no policiamento ostensivo, como, por exemplo, em Vila Velha. Lá a guarda é armada e bem equipada e bem treinada. Vitória, a guarda é armada, bem treinada e bem equipada. São municípios muito parecidos, não são iguais, mas são parecidos socialmente com Campos. Então, o plano de segurança que nós temos, em linhas gerais, é, por exemplo, o patrulhamento a pé naquelas ruas do centro que os comerciantes tanto reclamam da criminalidade, do batedor de carteira, que afugentou os compradores, as pessoas que vão ao comércio. Me fugiu aqui uma definição, aquelas pessoas que gostavam de ir ao centro de Campos fugiram para o shopping. Então, como é que a gente... Oi? Consumidores, fregueses? Isso, os consumidores. Obrigado, Luiz. Os consumidores sumiram porque eles encontram essa segurança dentro do shopping. E hoje eu vejo que a nossa guarda está muito relegada à multa. A você parar o carro, vem o apito, vem a multa. Eu acho que a guarda municipal é muito mais do que isso. É orientação do trânsito. Não é só o objetivo multar, é orientar o trânsito, ordenar o trânsito. Agora, também a função de segurança pública. Então, é dessa forma. Agora, tem que dar equipamento para a guarda. Às vezes eu passo e vejo os guardas maltrapilhos, com bota furada, com o fardamento surrado. Há linhas de financiamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública que basta levar o projeto, óbvio que o repasse não é feito da noite para o dia, mas esses programas repassam viaturas, repassam colete de proteção, as armas necessárias, e é dessa forma que a gente vai trabalhar. Então, fazendo a captação de recursos, equipando a nossa guarda e dando atividades nobres à guarda, que é organização do trânsito em amplo sentido e segurança, sobretudo, do centro da cidade e das nossas escolas também, da ronda escolar. Isso é um programa que vamos implementar com a nossa Guarda Civil Municipal. São 9h14, temos 1 minuto. Disponibilizar esse 1 minuto, secretário, a não ser que você tenha mais o candidato. Alguma pergunta, Arnaldo, Aloysio? Mas já finalizando o programa, ou disponibilizar para que o candidato faça aí as suas colocações finais, enfim, né? Se apresente aí de forma direta ao eleitor. Pode ser, Beethoven? Pode, claro. Primeiramente, agradecer, Cláudio, Aloysio e Arnaldo, esse respeito que vocês tiveram conosco. Não poderia ser diferente, porque vocês são a nata do jornalismo campista, sabem fazer um trabalho espetacular. Eu me sinto muito honrado de estar nessa rádio que está fazendo 64 anos de idade, 63 anos como a AM, a Rádio Continental, e há mais de um ano como a Folha FM. Então, vocês já trazem essa tremenda audiência e credibilidade de muitos anos, e convidar o eleitor para a gente reconstruir a nossa cidade, reescrever o nosso futuro. É possível, sim, com muito amor e carinho no coração, sempre com soluções. Esse momento agora, o PSDB fez a opção apenas por colocar propostas. Não viemos aqui para falar de outros candidatos. E se você acredita na nossa cidade, o projeto é bom, é forte, é confiável, venha conosco, vote 45, Beethoven prefeito e Carla Valesca vice. E para vereador, vote nos vereadores do PSDB. Obrigado, Beethoven. 6 homens e 12 mulheres. Obrigado, Beethoven. Obrigado pela sua presença, disponibilidade de estar aqui conosco. Aloysio e Arnaldo, muito obrigado também. E amanhã nós estaremos recebendo, conforme o sorteio, conforme tudo acompanhado aí pelos representantes dos partidos, 7 de outubro, o Jonathan Paes, do
PMB, ok? Amanhã Jonathan Paz é o convidado e, por coincidência de sorteio, a entrevista da Folha da Manhã, de amanhã, do Jornal Impresso, também vai ser com ele, né? Beethoven vai ficar um pouco mais para frente, mas vão fazer com todos eles, com todos os 11 candidatos. Claro. Tanto na rádio quanto no jornal. Sim. Só que amanhã calhou de ser coincidência, né? Uhum. Tanto em jornal quanto em rádio com o Jonathan. Perfeito. Arnaldo Neto, bom dia, muito obrigado, querido. Bom dia, Nogueira. Obrigado a você, a Luísio, Beethoven. E até amanhã, a partir das 7h15 agora, se Deus quiser. Beethoven, obrigado pela presença. Valeu. Beethoven, obrigado também mais uma vez. Aloysio, um abraço, bom dia, até amanhã às 7h15 com esse novo horário, porque a partir de sexta-feira será iniciado aí o programa em rede este ano, com 10 minutos, né, de duração para os candidatos a prefeito. Vereadores terão apenas 60% do total de 140 inserções por dia nas programações aí das emissoras de rádio e TV. 9h16. Folha no ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Volta amanhã.